Pessoal, tudo bem? Aqui para falar dessa vitória épica, incrível da seleção portuguesa. Não talvez pelo que jogou a seleção portuguesa, mas pelo que foi o jogo, né? Foi um dos grandes jogos até aqui da Copa do Mundo. Esse Portugal 2, Croácia 1. Com esse resultado, nós teremos o clássico ibérico. Mais uma vez, Espanha e Portugal se enfrentarão na Copa do Mundo, dessa vez em mata-mata, né? Para quem não lembra, se enfrentaram em 2018, aquele ponto na fase de grupos, em que nós tivemos até hoje o primeiro e único hat-trick de Cristiano Ronaldo na Copa do Mundo. Fez 3 gols naquela que talvez é a sua atuação mais icônica em Copa, um 3-3, o grande jogo daquela Copa do Mundo. Bom, sobre Portugal em si, Portugal e Croácia, nós tivemos uma seleção portuguesa que apostou em uma pequena mudança na sua escalação que fez diferença, pelo menos no primeiro momento. Tira João Félix e coloca Rafael Leão na ponta esquerda, e aí de fato um ponta, né? Quando você joga com João Félix, você coloca um cara que é quase um meia atacante e quase um segundo atacante em determinados momentos, um cara que vai jogar uma parte mais central do campo. O Rafael Leão não, é um cara que joga mais aberto, que justamente com o Nuno Mendes vai ser dois jogadores que vão estar atacando o tempo inteiro por aquele espaço, né? João Félix abre e coloca um espaço para o Nuno Mendes entrar. Rafael Leão não, ele está se alternando ali com o Nuno Mendes e torna o espaço um pouco mais agressivo, né? Isso fez com que Portugal tivesse um jogo um pouco mais vertical, um jogo um pouco mais voltado, né, ao ataque, melhor do que nós tínhamos visto até aqui. Tanto que foram primeiros 25 minutos, até a pausa para hidratação, bastante competentes da seleção portuguesa, que basicamente encurralou a Croácia, né? Nós vimos uma Croácia com pouquíssimo mecanismo de contra-ataque, um time que, pelo menos nesses primeiros minutos, estava nas cordas, né? E um Portugal bastante incisivo, com finalizações, né? Rafael Leão finalizando, chance para os meias, né? Bruno Fernandes chegando para finalizar, a gente sabe que tem um chute muito potente. Então nós vimos esse Portugal um pouco diferente. Agora, algo foi feito na pausa que ajustou bastante a seleção croata, né? Houve a bronquinha ali do Zlatko Dalic e a Croácia não precisou nem mudar peças logo na pausa para hidratação para já se tornar um time melhor, mais competitivo. Mudou a postura, né? A gente fala, por exemplo, daquele forte meio-campo da Croácia, que vem sendo a tradição desse time nas últimas campanhas de Copa do Mundo, em que a Croácia conseguiu um vice-campeonato em 2018 e uma medalha de bronze, né, um terceiro lugar em 2022. Hoje joga com Kovacic e Modric, como tem se acostumado, né, mas colocou o Sučić. No início do jogo, basicamente era um cara para puxar contra-ataque. Depois, durante o segundo momento do jogo, né, após a pausa para hidratação, ele vira um cara muito importante na perseguição individual a outros meias do jogo, por exemplo, Bruno Fernandes. Torna-se um bloco muito mais sólido ali no meio, com esses 3 jogadores, que dificulta mais a vida de Portugal, que é bem verdade, não jogava tanto pelos lados, porque não jogava tanto pelo centro, porque ocupava-se muito com os lados. Mas o Sučić vira justamente uma peça para flutuar entre o lado direito do campo da Croácia, lado do Rafael Leão, e dificultar que o jogo fluísse por ali. Então, foi um segundo momento melhor da Croácia, que passa a ter mais chances, que passa a consagrar um pouco, por exemplo, o Diogo Costa, e é uma Croácia que passa a entrar no jogo, que passa talvez fazer a melhor partida até aqui nessa Copa do Mundo, né? Nós vimos o reflexo disso de fato no segundo tempo, quando nós temos ainda a troca de um Budimir que não faz um bom jogo para o Matanovic. Esse sim, jogador do Freiburg, que é um centroavante bastante forte e brigador, que era uma parede lá no momento ofensivo para a seleção croata, mas que também conseguia brigar por bolas e criar e ser uma opção de chute, né? Coisa que o Budimir quase não conseguiu ser durante o primeiro tempo. Então foi uma Croácia que viu essa recuperação do meio campo forte, brigador, mas também viu uma opção melhor lá na frente, que pudesse ser justamente atrator das bolas que a Croácia iria criar e puxar a marcação, né? Porque o primeiro gol sai justamente de um momento em que o Matanovic
puxa a marcação, distrai a defesa portuguesa e aí a bola é cruzada justamente pelo Stanisic, lateral, para o Perisic marcar vindo lá do outro lado, né? Perisic, que é um jogador histórico de Copa do Mundo da seleção croata. Alguns vão dizer, com algum pingo de razão, que o Perisic foi o melhor jogador da Croácia na Copa de 2018, né? Em que a seleção croata é vice-campeã. Ali o Modric foi eleito por ser o principal jogador do time, mas quem aparece no momento do mata-mata mais decisivamente é o Perisic. Ele que é o segundo maior artilheiro histórico da seleção croata, apenas atrás do Davor Šuker, né, que estava na Copa do Mundo no jogo do dia de hoje, né? Então, um jogador muito importante, o Ivan Perisic, que deixa o seu nome marcado também como o cara com mais gols pela Croácia na história da Copa do Mundo. Marcou gols em todas essas 3 últimas Copas pela seleção. E fez um segundo tempo muito bom, tá? Há de se dizer que o Dalit foi muito surpreendente no fato de colocar um Perisic já mais velho, já nos seus 37 anos, como lateral esquerdo e não como um ponta, não como um meia pela esquerda. Um cara que teve que recompor, que brigar ali naquele setor com o Pedro Neto, com o João Cancelo, e fez um bom serviço, jogou bem por aquele lado, tanto ofensivamente quanto defensivamente, né? E nós vimos nesse primeiro momento, quando Portugal sofre o primeiro gol, né? O gol do Perisic, um momento de instabilidade da seleção portuguesa, que passa pelo menos os próximos, dá para dizer, 10 minutos com bastante dificuldade, né? Com bastante complicação. O time toma outro gol, né? O gol do Vlasic. Aí já mais uma vez uma recuperação de bola muito rápida da seleção croata, muito fruto desse meio campo também, muito mordedor, muito forte, muito potente, e acaba sendo anulado, né? O Vlasic estava numa posição ilegal, enfim, um lançamento também em campo aberto, bastante importante nas costas da defesa, algo que se repetiu em alguns momentos, nesse momento mais instável da seleção de Portugal. Ali, Roberto Martínez já vai para um momento de desespero, né? Há de se dizer que o treinador português não teve calma nem paciência. Já foi com artilharia, tirou Bruno Fernandes, tirou Vitinha, que fizeram uma partida de fato abaixo, e colocou já Gonçalo Ramos, Francisco Conceição, Bernardo Silva e também o Semedo, né? Foi com muita gente para tentar mudar a formação um pouco, né? Deixou só um volante na cabeça do meio campo, o João Neves, e fez uma espécie de 4-1-5, né? Em que tinha 5 jogadores pressionando a defesa da Croácia, com 2 jogadores na cabeça de área, né? Cristiano Ronaldo e Gonçalo Ramos. Gonçalo Ramos, que, vale lembrar, coloca o Cristiano Ronaldo no banco. O Fernando Santos opta por colocar o Gonçalo Ramos de titular lá em 2022, nas oitavas de final, né, contra a Suíça. E o Gonçalo Ramos marca um hat-trick, marca 3 gols num 6-1 de Portugal contra a Suíça. Depois o Gonçalo Ramos segue titular e aí Portugal perde um bom bocado de poder de fogo contra a seleção de Marrocos, contra quem Portugal é eliminada na próxima fase, né? Agora não, jogaram os dois juntos, e fez correto, porque no momento em que a cavalaria entra, o Cristiano Ronaldo tinha marcado um gol anulado, um gol muito bonito, né? Mas realmente estava à frente, a bola lançada à distância pelo Bruno Fernandes e ele parte um pouco antes, né, do que deveria. E um momento ali que Portugal pelo menos ganha esse fôlego, vai na empurrança, vai na vontade, vai no time que tem mais qualidade de fato e realmente consegue achar um pênalti, né? E aí o pênalti um pouco polêmico, que foi no escanteio, foi ali na disputa de bola por espaço, mas de fato uma situação muito clara, porque o Renato Veiga é um cara que teve muitas oportunidades justamente em bolas paradas como essa, um zagueiro muito alto que também defensivamente até que foi bem, foi melhor do que o Rubem Dias, por exemplo. Ele parte, tá muito evidentemente indo na bola e o Vlasic puxa ele de fato, dá pra ver ele puxando a camisa. Para mim o pênalti é correto e aí vem um momento histórico, né? Cristiano Ronaldo, nos seus 40 e poucos anos,
marca pela primeira vez em sua vida um gol em mata-mata de Copa do Mundo. O Cristiano Ronaldo já tinha assumido, né, chegar aos 10 gols em Copa do Mundo, assumido a artilharia da seleção portuguesa, né, passado o Eusébio, que tem 9 gols. Agora ele fica um gol do Pelé, por exemplo. Pelé tem 12 gols, foi ultrapassado, por exemplo, pelo Harry Kane na partida de ontem contra a seleção do Congo, e o Cristiano Ronaldo fica muito próximo dessa marca agora com o seu primeiro gol em mata-mata, né? Então, um gol tão importante para um momento que estava muito difícil de Portugal. Agora, logo em sequência, Portugal meio que se tranquiliza, vem a pausa para hidratação e vem de novo um momento de domínio da Croácia, né? Uma Croácia que novamente se organiza, que ali com Portugal, como a gente vê, com um meio-campista de origem e depois com Bernardo Silva recuando para ser esse outro meio-campista, um meio-campista sem uma vocação defensiva, a Croácia ganha o meio-campo. Foi, inclusive, o grande problema da seleção brasileira em 2022 contra a Croácia, que o Brasil ali perdeu o jogo no meio-campo. Foi um Brasil que tinha, muito parecido com o que tinha hoje a seleção portuguesa, um volante marcador com um volante mais construtor. E aí é isso, não tinha outro meia para limitar as ações desse time da Croácia, que joga com basicamente 4 meias, né? Porque entra o Pasalic, que é justamente o cara que torna essa maioria no meio campo croata mais evidente, e aí jogam lá Sučić, Kovacic e o próprio Modric e o Pasalic, né? O Mário Pasalic. Então o jogo da Croácia fica cada vez mais fluido, com uma troca de passes bastante rápida e com as chegadas no gol do Diego Costa cada vez mais constantes. Nesse momento que o Diego Costa se consagra ainda mais como talvez a grande figura do jogo, né? O cara que salvou Portugal mais vezes durante a partida. Então, nesse momento, por exemplo, aos 80 minutos, você vê pós-pausa, foram tranquilamente 10 a 15 minutos de dominância da Croácia após esse momento, e em que o Diogo Costa está trabalhando muito. A Croácia é melhor no jogo e foi melhor durante a maior parte do jogo, principalmente no segundo tempo, e ainda tem mais um gol anulado, né? Foi um jogo de 4 gols, até aqui 3 gols anulados, né? 2 para a Croácia, 1 para Portugal, e o gol anulado do Sučić também, que foi um belo chute, inclusive, perdão do trocadilho, mas corretamente anulado. A partir daí o jogo vai entrando numa zona de disputa em que as duas seleções têm oportunidades, nenhuma delas muito claras, mas os dois goleiros trabalhando. O Cristiano Ronaldo sai da partida, isso deve ser dito, né? O Cristiano Ronaldo sai depois para a entrada do Rubem Neves, um pouco antes um pouco já na casa dos 80 minutos, porque o time, como a gente viu, estava desorganizado, estava desequilibrado, né? Precisava de um jogador no meio campo para restabelecer um certo equilíbrio, e o Rubem Neves é justamente isso. Fica o questionamento se a transmissão, por exemplo, questionou se o correto não era tirar o Rafael Leão. Eu acho que não, porque o Rafael Leão é um cara que tem mais fôlego, tem mais vigor físico, e para o momento que o jogo estava, pediu um cara que tem mais esse vigor físico, e o Gonçalo Ramos é um cara que ficaria na área como um cara para cabecear essas bolas, né, que poderia ser a própria função do Cristiano Ronaldo. Talvez o erro original tenha sido do Roberto Martínez ter colocado o Gonçalo Ramos tão cedo, né? Porque entra mais ou menos na casa dos 50 minutos, muito cedo na partida, que ainda teria tempo para ser disputado, né? Talvez fosse, se o Portugal ainda não tivesse empatado, fosse mais por agora o momento para o Gonçalo Ramos entrar, né? Mas, como tudo no futebol é uma questão de perspectiva, e como o futebol prega essas peças, como a gente vê uma Bélgica treinada por um questionado Rudi Garcia vencer a seleção do Senegal como venceu, esse Portugal também muito questionável vence com um gol de Gonçalo Ramos aos 93 minutos, com uma assistência de quem? Rafael Leão, que poderia ter sido jogador a sair para ajustar o time, né? E o Cristiano Ronaldo ficaria. Se o Cristiano Ronaldo estivesse ali, poderia ser o homem a marcar o gol, mas não. Quem marca é justamente o Gonçalo Ramos, há de se dizer, um cruzamento milimétrico do Rafael Leão, muito bonito, comemoração incrível no estádio. E ali mantém-se a tendência do jogo, né? Croácia atacando, Croácia indo para cima, Croácia mais organizada, chegando de forma bastante competente, Matanovic, um cara organizando como pivô, como ninguém. E para o desespero de Cristiano Ronaldo, o gol vem. O gol vem aos 13 minutos de acréscimo,
já passando do tempo de acréscimo previsto pelo juiz, por conta da comemoração do gol, Gvardiol faz com assistência de Pašalić. A desespero, a torcida croata explode no estádio, mas quando a gente vê o replay, mais um gol, o quarto gol impedido do jogo, terceiro da Croácia e, há de ser dito, corretamente impedido por um toquezinho do Matanovic, ele que entrou tão bem no jogo, melhorou tanto a seleção croata, dá um toque que deixa justamente o Pašalić impedido. Talvez se ele não tocasse, a bola ainda chegaria no Pašalić, né? Mas o fato dele ter tocado deixa sim o gol impedido. Gol do Gvardiol também, que entra machucado durante boa parte dessa Copa, não tem sido titular, seria normalmente, marcaria esse gol tão importante para levar um jogo tão maluco e tão incrível para a prorrogação, mas acabou não acontecendo. Cristiano Ronaldo, a câmera vai direto nele, ele que já estava pedindo, lá Neymar em 2022, pedindo para todo mundo voltar para a defesa, ele estava desolado, muito triste, mas aí o VAR confirma, o gol é anulado e ele explode como todos os outros portugueses. O jogo termina assim, Portugal 2, Croácia 1, talvez um dos grandes jogos dessa Copa do Mundo até aqui. Portugal vai enfrentar a Espanha na próxima fase, a Croácia deixa a competição. Provavelmente foi a última Copa do Mundo de Modric e de Perisic. É o fim de uma geração croata que entra na história. Isso há de ser dito. O Brasil sentiu como essa geração é histórica. Perdeu numa das grandes vitórias da história da seleção croata em Copa do Mundo. Um time de um país tão pequeno, desolado pela guerra, montado, né? Todos esses jogadores viveram um massacre que aconteceu na guerra da Iugoslávia nos anos 90. Alguns deles perderam parentes. O Modric, por exemplo, perdeu os dois avós, viu os dois avós morrerem na sua frente, né? Na guerra da Iugoslávia, uma guerra que foi um genocídio étnico do governo sérvio, né? Naquele momento. E essa Croácia tão nova já tem 3 semifinais de Copa do Mundo, 2 foram em sequência com essa geração que tinha o Modric na cara. Ele que já foi melhor jogador da Copa do Mundo, inclusive, isso deu a bola de ouro. Então fica aqui a minha homenagem, mesmo que não valha de nada, um obrigado ao futebol por nos ter produzido Luka Modric, que é um dos melhores meio-campistas que eu já vi na vida. Infelizmente não foi suficiente para a sua seleção passar, mas para a alegria do futebol ainda teremos Cristiano Ronaldo com mais uma partida de Copa do Mundo. Não foi essa a sua última partida, mas foi de Luka Modric. Um grande jogo de Copa do Mundo e um vídeo muito longo já. É isso aí, pessoal. Até a próxima.